gente, com vocês de novo. Agora nós teremos aula. De novo, gente, eu gravei de matemática agora. Hã? Tem até as pontinhas no quadro, né? Uai, gente. Então, agora nós teremos uma aula de ciências, tá? Nós vamos falar sobre dois assuntos. Um deles é no livro Viver Valores, que é sobre o solo, página 127, tá? E em seguida vamos falar sobre as rochas e a história da Terra, que é no livro Conquista, que está na página 32, tá? Solo e rocha são praticamente a mesma coisa, tá bom? Só muda a questão da profundidade, tá? Então nós vamos ver essa questão, tá bom? Dos solos, que vamos estudar agora, tá? Na página 127 do livro Viver Valores, eu vou começar por eles, tá? Prestem atenção, gente. O solo é uma camada mais superficial da litosfera, formada por pequenas partículas de minerais. Nessa camada, há circulação de ar e água, e por isso, a existência da vida. O subsolo é a camada abaixo do solo. Vocês lembram que eu fiz esse desenho no quadro para vocês? Lembram? Então aqui está. Tá bom? Tem a crosta terrestre, que é onde nós estamos, digamos assim, né? O manto que fica dentro e o núcleo que é mais dentrinho ainda. Tá bom? Vamos lá. Nós sabemos, gente, que o solo, ele é um elemento natural que é de extrema importância para os seres vivos, tá bom? Se não tivesse o solo, como nós iríamos estar vivendo, não é verdade? Então, além disso, tem a questão de conseguirmos plantar, de conseguirmos fazer o cultivo de algumas plantas, tá bom? O solo, ele é rico em matérias orgânicas. Por quê, professora? Porque se um animal morre, se uma planta cai, uma árvore, um fruto, uma folha, ele vai se tornar uma matéria orgânica, ele vai se decompor e vai jogar os seus nutrientes, as suas vitaminas, novamente para o solo, tá bom? Como eu já falei para vocês, as bactérias e os fungos são responsáveis por fazer a decomposição, de pegar os nutrientes daquele animal, daquela fruta, daquela planta e jogar novamente para o solo e daí em seguida, né, dar continuidade no processo. Vamos lá, acompanhem por favor a leitura e vocês prestem atenção. O solo é um elemento natural muito importante para a vida dos seres humanos. É rico em matéria orgânica e é onde vivem o homem, os animais e as plantas. Ele foi sendo há milhões de anos exposto a mudanças de temperatura e a ação da chuva, do vento, do calor, da água dos rios e das ondas do mar. Tudo isso vai aos poucos fragmentando as rochas e provocando transformações químicas. Foi assim pela ação do intemperismo que lentamente o solo se formou. E é dessa mesma maneira que continuamente está se remodelando. As rochas foram se fragmentando, quebrando em pedaços menores, até formarem pequenos grãos de areia, argila ou calcário. Esses pequenos grãos têm também uma mistura de restos de seres que morreram, como os animais e os vegetais. Ou seja, gente, nem sempre o solo não é o mesmo. Sempre. Ele vai sofrer modificações. Até mesmo quando eu deixo meu solo impermeável, ou seja, passo uma camada de asfalto, passo uma camada... Tudo bom? Passo uma camada de calçado, cimento e tal. Com o passar do tempo, com a chuva, com o vento, com carros passando por cima, chuva de novo, água corrente, tudo isso vai modificar aquele asfalto. Vocês podem observar que se tiver uma camada mais fina de asfalto, esse asfalto vai fazer o que com ele? Ele vai se desfazendo. Já repararam que muitas das vezes forma um buraco nas ruas? É por conta disso. Agora que a chuva está começando, que a gente vai começar a observar o tanto que as reformas que fizeram no setor sul, se realmente foram bem feitas. Porque quando começa a chuva e uma quantidade grande de água passa em cima várias vezes,
Se o solo for realmente bom, o solo, né, vai ficar tranquilo. Mas se for uma camada de asfalto muito fina, ele vai se desfazer rapidinho. É bater chuva começar a formar buracos, porque bate chuva, às vezes vem enxurrada, ou seja, uma quantidade de água grande, né? Fica alagado, carro passando por cima, depois vem o vento, entre outros. Tudo isso vai deteriorando, vai fragmentando o meu solo, tá? Por isso que começa a surgir os buracos, vai desfazendo aquele solo. Da mesma forma foram com as rochas, o vento, a chuva, entre outros, foi fazendo com que esse solo se fragmentasse, fosse repartido, né? Fosse divididinho em partículas pequenas. E essa divisão deu origem a 3 tipos de solos diferentes, que é o calcário, que é o umífero e que é o arenoso, tá bom? Deu origem a esses tipos de solo, tá? Que a gente consegue diferenciar um do outro dependendo do local, tá bom? Então, gente, quando essa chuva, esse vento bate na rocha, ele vai se fragmentando, ele vai dando espaço para a areia, para a terra, certo? Se é somente alguma rocha mais sólido, quando ele vai batendo vento e tudo mais, ele vai se fragmentando, vai se desfazendo e dando espaço para o surgimento da areia, por conta do fragmento da rocha. Conforme essa quantidade de terra, de areia, do solo vai aumentando, a probabilidade, a chance maior de ter alguma planta ali é muito mais rápida, tá bom? Por quê? Porque vai ter como a plantinha crescer. Se fosse só uma rocha, não tem como ela se enraizar, diferentemente se for na terra, tá bom? Vamos lá. Próxima página aí, vocês. Eu vou ler agora sobre o solo fértil. O solo fértil é aquele que contém nutrientes essenciais e oferece as melhores condições para o crescimento adequado e o desenvolvimento das plantas. Ou seja, o que é um solo fértil? É um solo ótimo para plantio. Ele é fértil. Uma mulher fértil tem filhos, consegue ter filhos. Não é verdade? Um solo fértil é a mesma coisa. Ele vai conseguir fazer com que a quantidade de plantas possa ser muito maior do que um solo que não seja fértil. Porque às vezes nem tem como nascer uma planta naquele lugar, tá bom? Então o solo fértil ele é rico em minerais, né? Ele tem minerais suficientes para que possa se desenvolver uma planta naquele local. Diferente de um solo que não tenha. E tem que preparar, tem que colocar as coisas, né, para poder, como por exemplo, já citei para vocês, aqui o solo é muito ácido, né, a terra é muito vermelha. Com determinadas plantas, quando a gente for plantar, a gente tem que preparar o solo antes, para poder de fato plantar. Lá em casa a gente foi plantar um coqueiro, uma outra planta, vou dar um para vocês, porque a gente teve que fazer uma plantação, a gente teve que preparar o solo, colocar cal para tirar a acidez, colocar adubo, que é fezes de animal, né, que eles vendem prontos, que deixam aquele solo fértil, que deixam aquele solo cheio de nutrientes para que a planta consiga crescer. Se o solo não é fértil, se o solo não tem nutrientes, se o solo não tem sais minerais, a planta não se desenvolve, gente. Eu posso enfiar água na bichinha, mas ela não vai conseguir suprir a necessidade dela. Não é somente a água que faz a planta crescer, tá bom? Tem todos os sais minerais, os nutrientes que são necessários para aquela planta, tá bom? Vamos lá. Os sais minerais são importantes para a formação dos nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Dessa forma, os solos que apresentam diversidade de sais minerais em quantidade adequada são bastante férteis. Em quantidade adequada é aquilo que eu sempre falo para vocês. Tudo que é demais faz mal. Beber água demais faz mal. O solo ser fértil demais faz mal. Comer demais faz mal. Fazer exercício demais faz mal. Tomar remédio demais faz mal. Então, tudo que é em excesso, tudo que estiver em excesso, faz mal.
tá? Isso não quer dizer que não precisa ter, precisa, mas na quantidade adequada, tá bom? O clima é um fator que influencia significativamente na fertilidade do solo, pois a água, o vento, o calor em excesso podem diminuí-la. Ou seja, gente, a gente sabe, aqui no Cerrado, as plantas são acostumadas a ficarem na seca. Então, são plantas que, nesse período de seca, nessa estação de seca, elas ficam secas, né? Ficam mais tortinhas, não fica muito verde, né? Fica tudo muito seco. Mas basta um dia de chuva. Vocês já observaram quando tem queimadas aqui, por aqui? Gente, no dia que chove, no outro dia já está brotando graminha verde. Eu vou lá na Ponte Alta, perto da rua de subir, teve uma grande queimada. Aí eu, antes de ontem, no primeiro dia que choveu, lembra? Foi de tarde que choveu muito. No outro dia já estava brotando graminhas verdes, coisa mais linda, gente. Então, eu não estou falando que tem que queimar, pelo contrário. Mas eu digo também que a planta se estiver seca por conta da estação, quando chove, automaticamente ela já vai repondo os seus nutrientes. Nós, quando estamos com calor, com sede, a gente fica com a boca seca, dá dor de cabeça, a gente fica cansado, fica ofegante. Quando a gente bebe água, refresca, mata a sede, passa dor de cabeça, diminui o calor, não é verdade? Da mesma forma a plantinha. Ela tá lá, tá viva, quase, mas ela tá lá. Quando a gente joga uma água nela, ela fica feliz da vida. Mas nada em excesso, tá? Porque a planta estar encharcada faz mal pra bichinha. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Para manter o solo sempre produtivo, é necessário protegê-lo da ação do vento, de água dos seres vivos, da água e dos seres vivos. Pois quando essas ações são intensificadas, pode ocorrer um fenômeno chamado erosão. O que é uma erosão, gente? Tem um solo, está vindo muito vento, muita chuva, a ação humana, ele vai desmoronar. Então o solo que era retinho, vai ter uma erosão, ele vai desmoronar. Vai ter rachaduras, vai ter buracos grandes, tá bom? Como mostra nessa imagem aqui, ó. Situações de erosão, tá bom? Acontece muito por conta da água e por conta da ação humana. Quanto mais os humanos vão mexendo, mais vai ele ficando aquele solo, tá bom? Gente, vamos lá. Eu tenho um solo sequinho, bonitinho, recebendo a quantidade de água adequada, nada em excesso, não tem muito vento, tá tranquilo. Ele vai ficar firme. Tem água? Tem, mas a quantidade adequada. Ele tá lá, firminho, bonitinho. Se por um acaso eu aumentar muito a quantidade de água, começar a mexer, ter construção em cima, começar a mexer, ter muito vento, ele vai ficando encharcado, vai ficando mole. No que vai amolecendo, se der um vento, ou uma chuva forte, ou uma chuva de vento, ele vai se despedaçar. Tá bom? Da mesma forma é um biscoito. Quem que já molhou bolacha? Quem que já molhou bolacha? Então não tem um biscoito que eu vou fazer pra vocês. Pronto, biscoito Maria molhar no leite. Se você pegar o biscoito Maria e molhar só um pouquinho, ele não vai derreter. Ele vai ficar inteiro, só um pouquinho úmido. Deixando do lado de fora, ele vai secar, vai ficar tudo bem. Mas, se você mergulha esse biscoito Maria no leite, deixa ele uns segundinhos e tira, a água, é engraçado, o biscoito vai absorvendo aquele leite, ele vai ficando encharcado e quebra. Da mesma forma é o solo, tá bom, gente? Tudo que é demais faz mal, tá? Então, se eu tenho uma partícula aqui, o biscoito Maria é um ótimo exemplo, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, que eu ia fazer a experiência agora. Se eu tenho um biscoito Maria e eu molho um pouquinho, ele vai permanecer do jeitinho dele, vai ficar um pouquinho úmido onde colocou, um pouquinho fofo, mas se eu deixá-lo quietinho, ele vai secar e fica tudo bem. Se eu molhar demais, da mesma forma é o solo. Se eu molhar demais, mergulhar de chão um tempinho e tirar, o biscoito vai absorvendo aquela água e ele vai quebrar. Tá bom? Beleza? Vamos lá.
Erosão é o processo do desgaste do solo pela ação do vento, da água e dos seres vivos. A erosão provoca o desgaste da camada superficial do solo, tornando-o pobre, sem nutrientes e raso. A erosão provocada pela ação das chuvas é conhecida como erosão pluvial. Pluvial, água, tá? Erosão pluvial, erosão por causa da água, tá bom? Pela ação dos ventos, a erosão eólica. Erosão eólica, pluvial, água, tá bom? Para evitar a erosão do solo, é necessário manter a sua cobertura vegetal, evitando desmatamento, as queimadas, a construção em terrenos inclinados, e além de realizar práticas agrícolas adequadas. Gente, tenho lá meu solo bonitinho. Se as plantas, elas não estão na natureza só por estar. Elas têm um papel, assim, essencial. Um deles qual é? Segurar o solo. As raízes das plantas são essenciais para manter o solo firminho. É como se fossem os braços, né? As mãos deixando aquela terra bem segura, tá bom? Da mesma forma, é com relação ao solo. Bom, como eu estava falando para vocês, as plantas, as raízes das plantas é como se elas fossem os braços, né? As mãos segurando o solo, como se elas estivessem dentro do solo. Os nossos cílios, qual é a função dos nossos cílios? Proteger os nossos olhos. Os nossos cílios é como se fossem as plantinhas. Além de proteger o solo, as raízes seguram também aquele solo. Entenderam? Então, se eu tiro tudo, se eu faço desmatamento, derrubo tudo, já tirei as raízes, já deu uma balançada no solo. Se eu faço muita construção, se eu planto de uma maneira irregular, com quantidade exorbitante, vai acabar danificando o meu solo, tá? Vamos lá. Agora vamos para os tipos de solo. Temos o arenoso, o calcário, o argiloso e o umífero. O arenoso, areia. Arenoso, areia, tá bom? As areias são partículas bem pequenas. Elas não ficam muito grudadas uma na outra. Isso faz com que a água consiga passar com mais facilidade, tá bom? E é um solo que não é tão fértil, tá bom? Ele não consegue deixar os seus nutrientes no solo arenoso, né, na areia. Então ele não é um solo muito fértil, tá? Que a gente pode utilizar para plantação, tá bom? Vamos lá, deixa eu falar para vocês. É aquele que tem uma quantidade maior de areia do que a média. Ele seca logo porque é muito poroso e permeável, deixa a água passar com facilidade, tá? Então o solo arenoso, ele seca muito rápido, tá? Na areia, quem aqui já foi pra praia? Quando você lá sentadinho na areia, de boa na lagoa, vem uma onda, chlap, bate em você. Quando a água vai embora, você pode observar que a areia já está secando. Já repararam? Ela fica úmida, ela vai secando com facilidade, porque ele é poroso. O que é poro? Tem nossa pele, quando tem poros, são os buraquinhos, né, que deixam o suor sair, entre outros, tá? Quando tem os poros muito abertos, prejudica, tá bom, gente? Vamos lá. O solo calcário possui uma quantidade maior de calcário que os outros tipos de solo. Dele é retirado o pó branco ou amarelo que pode ser utilizado na fertilização dos solos destinados à agricultura. Ele é permeável. Com ele se faz cimento, gesso e cal. Uau, ó. O solo calcário, eu retiro dele cal, retiro dele cimento e retiro dele também o gesso, tá? Então é um solo que a gente utiliza ele para produzir, como fazer uma matéria-prima, né? Para produzir esses materiais, tá bom? E ele é um solo permeável. O que é o permeável e impermeável? Quem sabe me explicar a diferença? Oi? Permeável deixa a água passar. Impermeável não passa. Solo impermeável
Asfalto. Tá asfaltado? A água não passa, não é verdade? Permeável, a água passa. Tá bom? Solo argiloso possui uma quantidade maior de argila do que os outros tipos de solo. A argila é formada por grãos menores que os das areias. Além disso, esses grãos também são ligados entre si, retêm água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e crescimento das plantas. Se o solo tiver muita argila, pode ficar encharcado, cheio de poças após a chuva. A água em excesso nos poros de solo compromete a circulação do ar. E o desenvolvimento das plantas fica prejudicado. É aquilo que eu falei, água em excesso faz mal. Quando tem água em excesso, ele prejudica a entrada do ar. Se prejudica a entrada do ar, a planta também se danifica, tá bom? Prejudica a planta. Então, o solo argiloso, por ter os grãos menores e compactados, juntinhos, como se estivessem abraçados, eles seguram mais a água, eles retêm mais a água, tá bom? Como se fosse uma esponjinha. Eles conseguem reter aquela água, deixar aquela água no solo. E também faz com que, além da água, os minerais também, tá? Isso faz com que o solo também fique fértil. Mas, se é colocado, se tem uma quantidade maior de argila no solo, ele vai ficar muito encharcado. Como eu vou saber se o solo é argiloso? Se choveu e ficou com muita poça, choveu e está muito umecado, está com muita lama, muita poça de lama no solo mesmo, é porque ele é um solo que tem uma quantidade de argila maior, tá? Que ele retém mais a água, tá bom? E o umífero, gente, o umífero, ele possui uma grande quantidade de humus, tá? E esses humus fazem com que o solo fique muito fértil. Então, o solo umífero, ele é próprio para plantações, tá? Ele é adequado para que você faça plantações, tá bom? Eles preparam porque ele é rico em sais minerais, alguns até minhoca tem, beleza? É isso, gente. Aqui eu falei sobre a questão dos solos. Alguma dúvida com relação a isso? Não, né? Beleza. Aqui, agora no Conquista, nós vamos falar sobre a história das rochas. Se nós observarmos, a rocha tem história sim. Por quê? Porque de lá nós temos vestígios das pegadas de dinossauro, nós temos vestígios das coisas que ficaram soterradas, entre outros, tá bom? Então o solo tem uma história, ele contribui muito para os arqueólogos acharem, né, os vestígios e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Nessa imagem aqui do lado, ó, deixa eu mostrar para vocês para poder ler o texto, tá bom? Vamos lá. Uma das maneiras de conhecer a história da Terra e compreender como a vida se desenvolveu em nosso planeta é conhecendo as rochas que se encontram na crosta terrestre. Na imagem ao lado, podemos observar uma rocha sedimentar formada por diferentes camadas de sedimentos. Os sedimentos mais antigos encontram-se nas camadas inferiores e as mais recentes ficam nas camadas superiores da rocha. Ao analisar os sedimentos das diferentes camadas desse tipo de rocha, os cientistas conseguem obter informações sobre o passado da Terra e dos seres vivos que habitavam. Gente, é como uma pilha de papel. Tem uma pilha de papel, eu vou colocando uma em cima da outra. O que é mais antigo fica mais para dentro, na verdade, fica mais no fundo, na verdade, o que é mais antigo. E o que eu vou colocando recentemente vai ficando mais em cima, certo? Da mesma forma, a rocha sedimentar, ela tem sedimentos, tem restos. O que vai ficando mais no interior da rocha são coisas mais antigas. E o que vai ficando para frente são algo novo, tá bom? Os fósseis. Durante o processo de formação das rochas sedimentares, restos de animais ou plantas podem ficar aprisionados entre as camadas de sedimentos. Esses vestígios de seres vivos podem ficar preservados, formando os fósseis que representam uma importante evidência das formas de vida que existiram no passado. Então, esses fósseis, eles são de extrema importância para a nossa história, tá?
Porque a partir desses fósseis nós conseguimos identificar animais que viviam aqui antigamente, objetos que as pessoas utilizavam, entre outros, tá bom? Próxima página aí. Observe um exemplo de como pode ocorrer a formação de um fóssil. Olha o tanto que é bacana, gente. Vamos supor, vocês estão vendo que aqui tem tipo uma água no sol, como se fosse uma água, mas não é água não, só para vocês verem como é que é, tá? O peixe morreu, ele ficou no solo e tá lá. Independente de mas ele vai entrar em decomposição. Vai entrar em decomposição, mas a sua carcaça, o seu osso, vai ficar lá. Não é verdade? A sua carcaça, os restos dele, vai permanecer no local. Independente de decompor ou não. Tá bom? Quando os solos vão sedimentares, né, as rochas sedimentares, vão cobrindo aquele animal, já está no 2 aí, ó. Observem, ele vai depositando outras camadas de solo em cima dele. Tanto é que aqui diz assim, o peixe morre e seu corpo vai para o fundo do mar. O peixe está nadando, certo? Depois, vai para o fundo do mar. Ele vai, porque ele não está mais boiando, ou ele vai boiar e vai parar no solo, ou ele vai ficar no fundo de algum lugar, mas ele vai se encostar no solo. Com o passar do tempo, vão depositando várias camadas de lama e areia sobre aquele animal. As partes moles do corpo entram em decomposição pelas mãos bactérias. Com o tempo, a água e os sais minerais do ambiente penetram os sedimentos e substituem os minerais do esqueleto. Esse processo produz uma cópia resistente da peça original. Olha como é bacana, gente. A água e os sais minerais do ambiente vão penetrar nos restos, tá? E fazendo uma cópia idêntica dele. Então, vocês tiram uma xerox, sabe? E com as mudanças que a crosta terrestre sofre, um fóssil pode ser deslocado para a superfície, tá? Ele vai voltando à superfície de acordo com as mudanças. Vento, chuva, entre outros, tá bom? E a superfície é onde o fóssil pode ser mais facilmente encontrado e estudado pelos cientistas. É importante esclarecer que o processo de fossilização não ocorre rapidamente. Ele pode durar milhares de anos. Então, subiu direito, bora? Então, todo esse processo demora a acontecer, gente. Até as águas e os sais minerais entrarem nesses sedimentos, nas plantas, nos restos dos animais, como se estivesse tirando uma cópia dele e deixando e ficando lá, tudo tipo assim, meio que intacto para você conseguir visualizar, né, depois. Demora que isso aconteça, gente. Isso não é da noite para o dia. São milhares e milhares de anos para que isso possa acontecer. Tá bom? Próxima página. A formação de um fóssil pode ocorrer de diferentes maneiras e por isso é possível encontrar fósseis de vários tipos. Esse primeiro aqui, gente, olha esse inseto, ele está perfeitamente, já te mostro, tá? Ele está perfeitamente conservado, isso aqui não é montagem, isso aqui é um fóssil, tá? Inseto perfeitamente conservado em âmbar, que é uma resina de árvore. Quando seca, essa resina endurece e preserva o organismo. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é de verdade. Não é uma montagem, tá? A folha foi conservada porque seus componentes foram substituídos por sais minerais que existiam no solo. É aquela questão que eu falei para vocês. Os sais minerais substituem a forma que aquele ser, aquela planta tinha, tá bom? Deixando lá a sua marca, tá? Isso não quer dizer que ele vai pegar, vou olhar, não. Porque fica a marca mesmo no solo, tá? Agora, observem, além dos restos de animais e plantas, as rochas podem preservar impressões pegadas de animais, gente. Ai, é muito lindo. Observe como ocorre. Temos aqui um dinossauro que está caminhando sobre a água, caminhando na água, certo? Ele enfia sua patinha, ficou a pegada dele. Se nós andarmos na terra que tem água, a gente pisar, vai ficar nossa pegada? Isso é fato, é o nosso peso, tá bom? Depois, gente, sedimentos podem ser acumulados dentro das marcas da pegada, ou seja, o solo ficou perfurado com as pegadas. Os sedimentos, os restos vão entrando naquela pegada.
entrando naquele buraco da marca. Se eu pegar a minha mão e fizer assim na massinha, vai ficar um buraco na massinha, certo? Se eu deixar uma paradinha do lado de fora, vai ficar com poeira, vai ter besourinho, vai ter resto de besouro, vai vir terra, entre outros sedimentos. Mas o meu buraco do meu dedinho vai permanecer lá. Ele só vai ser preenchido com os sedimentos, tá bom? Os sedimentos continuam se acumulando e ocorre a formação de uma rocha sedimentar. Com o tempo, a rocha pode ficar exposta, revelando as pegadas, tá bom? Então, é dessa maneira que ficam as pegadas dos fósseis, tá bom, gente? Então, é um assunto muito interessante mesmo. E graças a isso, a gente consegue identificar muitas coisas do passado, tá? Se não fosse esse estudo, se não fosse essa questão do solo, a gente não conseguiria identificar muita coisa. Beleza, gente? Um grande beijo, vou colocar as atividades para vocês também aí, tá? E até a próxima aula.